ao Jornal das 10, o seu programa sobre debate e atualidade. Connosco em estúdio temos Fábio Ferreira, adepto do Sporting, Vítor Madeira, adepto do Benfica, e João Ruela, adepto do Futebol Clube do Porto, para comentar a atualidade desportiva. João, qual o treinador que gostaria de ver apresentado no Futebol Clube do Porto e qual pensa que é o mais provável? Assim, eu neste momento tenho estado mais preocupado com os treinadores que eu não quero ver no clube do que com aquele que quero ver, porque têm sido apontados alguns novos pela comunicação social que eu rejeito completamente como hipóteses para treinar o Porto. Nomes como Avram Grant e Bologna não me interessam minimamente para o comando técnico da equipa. Há alguns nomes que seriam verdadeiros tiros no escuro, nomeadamente o André Vilas-Boas, que é um treinador que eu acho que ainda não tem créditos firmados, e outros que o seu valor estaria sempre em dúvida, que é o Paulo Bento e o Domingos Paciência. Agora, o treinador que eu gostaria de ver na equipa seria o Paulo Aguiar, mas penso que a sua contratação neste momento é um pouco inviável, tendo em conta que ele está há alguns meses à recepção dos Camarões, mas tendo em conta o trabalho que ele desenvolveu, quer no Paris Saint-Germain, quer no Lyon, acho que seria um treinador que tem um perfil que se enquadraria nas nossas pretensões. Mas, muito sinceramente, apesar de eu não acreditar muito neste cenário, não me surpreenderia que Josualdo Ferreira continuasse no comando técnico da equipa. Aliás, eu acho que daria um gozo enorme a Jorge Pinto da Costa continuar com esse treinador mesmo depois de todas as especulações da comunicação social. Agora, não sei porque é que o treinador ainda continua na estrutura. Ele não seria nunca despedido antes do fim de semana, porque ele foi oficialmente convidado pela FIFA para assistir à final da Liga dos Campeões, fazendo parte dos treinadores de elite da Europa, e como tal não faria sentido enviar para lá um treinador desempregado. E além disso, nós, ao contrário de outras instituições, não despedimos treinadores para a CMVM, por isso estamos a dar o devido tempo, mas penso que já seria a altura, principalmente ao longo desta semana, de confirmarmos o novo treinador. E gostava que fosse o Paulo Aguiar. Vítor, recentes notícias dão Di Maria como certo no Real Madrid e David Luiz em contratações com os merengues. O que acha destes negócios? Se olhar ao coração, são jogadores que vejo com muita pena abandonar o clube, porque foram jogadores muito importantes esta época, estão entre os 4 melhores jogadores do plantel do Benfica, mas por outro lado é com alegria que os vejo sair, com uma projeção completamente diferente do que chegaram, chegar a um grande clube que é o Real Madrid, e por outro lado há a questão financeira que vai pesar muito, vai entrar muito dinheiro, o Di Maria vai sair por muito mais do dobro do que aquilo que chegou, o David Luiz então nem se fala, e por isso acho que são grandes negócios e que é impossível recusar, quando se fala nestes valores, é impossível recusar a saída dos jogadores. Eu espero muito sinceramente que não aconteça ao Di Maria aquilo que aconteceu há uns anos com o Arjen Robben, quando chega ao Real Madrid é rotulado como um dos melhores extremos do mundo e depois foi o que foi, completamente dispensado pelo Real Madrid e agora disputou uma final. Mas não deixou de ser dos melhores extremos do mundo. Sim. E aliás tem provado isso no Bayern. Exato, mas o Real Madrid não aproveitou de todo o seu potencial. Mas se formos a falar do Real Madrid há muitos casos. O Real Madrid ultimamente tem-se transformado num cemitério de jogadores. Exatamente. Tem sido a época após época. Eu espero sinceramente que o José Mourinho aproveite o potencial desses jogadores, porque é uma pena ver o Real Madrid desperdiçar todos os anos enormes talentos. E é verdade, que depois acabam por brilhar muitos em outros clubes e outros acabam por se perder. Exato. Fábio, que pensa da política de contratação de Costinha e dos jogadores falados até agora, como o Hugo Viana, o Maniche e o Petrovic? Para já, com esses nomes que estão a ser falados pela imprensa, e muitas vezes os nomes falados pela imprensa não quer dizer que interessem realmente ao Sporting, mas se esses nomes realmente interessam ao Sporting, dá para perceber que Miguel Veloso vai sair sem margem para dúvida, porque são tudo posições que o Veloso poderia fazer no Sporting. O Moutinho também pode ser um dos elementos que vai sair, mas aí já tenho mais algumas dúvidas. Relativamente aos jogadores da questão, o Sérvio, já não lembro o nome dele, até peço desculpa. Petrovic. Nunca vi-o jogar, parece-me um jogador com boas referências, até parece-me um jogador algo goleador, era importante nas bolas paradas, mas neste momento parece-me que está a ficar um bocado inflacionado mais também pela própria conversa na imprensa. Maniche é um jogador com experiência, já tinha falado dele a semana passada, julgo eu. Acho que era importante para o plantel do Sporting, apesar da sua idade, mas também é preciso experiência no plantel, apesar do Sporting já ter alguma, mas a experiência não, penso que o Sporting ficava bem servido com o Maniche. E o Viana já põe algumas dúvidas. Ele no Sporting é certo que normalmente fez boas épocas, mas com essas contratações todas
parece-me que o Viana ficava um bocado sem espaço para titular e acho que o Viana, se viesse, era para ser titular. Uma eventual saída do Ismailov, talvez. Isso era mau sinal, porque como Sportingista, obviamente, não queria que um jogador da qualidade do Marat Ismailov... E, aliás, desses 3 nomes que se falam, o Viana até parece ser o melhor. Não sei, é diferente, porque o Viana é um jogador mais ofensivo que, por exemplo... Mas, por exemplo, o Maniche faz a mesma posição do Viana, é o número 8. Sim, mas... E entre o Viana e o Maniche, atualmente, acho que não há muitas dúvidas. Sim, mas também tem aquela questão da condição física. O Viana é um jogador muito propenso a lesões. Sim. Talvez ainda mais do que o Marat Ismailov. Vamos agora falar da Seleção Nacional e do jogo de ontem. O que pensam, os três, da exibição de Fábio Coentrão? Comecemos pelo Vítor. Fábio Coentrão ontem, no jogo com Cabo Verde, foi dos melhores jogadores da seleção. Também é verdade que o adversário não era muito forte, não deu para testar as capacidades defensivas de Fábio Coentrão. Mas face ao marasmo que foi o jogo, o Fábio Coentrão atacou bem, explorou bem o flanco, foi dos que teve em maior destaque no jogo da seleção, porque os de Cabo Verde não interessam, e por isso foi dos melhores da seleção, mas também numa exibição global tão fraca não era difícil sobressair. Fábio Coentrão prova que é a opção ideal nestes jogos contra equipas que se defendem. Quando não é preciso defender muito, Fábio Coentrão é a melhor opção. Agora, Fábio Coentrão é um bocado como Duda. A defender é um bocado... É bastante incompleto e bastante irregular. A atacar, sim, é um extremo de raiz, é normal que ataque bem e que faça boas combinações, como fez com o Nani e depois com o Cristiano Ronaldo também na segunda parte. Mas ontem, que era um bom teste para ele se mostrar, passou claramente no teste e ganhou pontos a Duda. Agora penso que num jogo, por exemplo, contra o Brasil, é bastante arriscado meter Fábio Coentrão. Eu metia Paulo Ferreira à defesa esquerda e Miguel à defesa direita, provavelmente. João. Eu penso que houve uma clara intenção do selecionador em tentar ganhar o jogador, em dar-lhe confiança. Havia muito espaço para o Fábio Coentrão atacar, mas jogar contra o Cabo Verde não é o mesmo que ter pela frente, por exemplo, os nossos adversários Calu ou Kaká. Acho que nesses jogos o Fábio Coentrão seria completamente atropelado. E agora, permitam-me duas intervenções muito rápidas. Em primeiro lugar, nem seria apologista da convocação do Fábio Coentrão, porque não acho justo jogadores que tiveram ao longo de todo o apuramento não serem agora chamados para o Mundial. O Fábio Coentrão não participou em nenhum jogo e por isso não deveria estar entre os eleitos, tendo em conta até que temos vários jogadores para fazer a posição lateral esquerdo e nenhum de qualidade superior. E é aqui que entra o fator Evaldo. Para mim o Evaldo deveria estar nesta seleção, tendo em conta o critério, ou até que falta de critério, neste caso, de Carlos Queiroz. Porque ao longo do apuramento ele falou em vários jogadores que não têm ligação nenhuma ao país, como o Bruno do São Paulo, o Kevin Gameiro, o Gêmeos Rafael e Fábio do Manchester United. São jogadores que não têm ligação ao nosso país e ele queria chamá-los à seleção. O Evaldo está cá há 6 anos com uma regularidade bastante aceitável e não é chamado porquê? Por não gostar de carecas. É que já o Nunes não foi chamado e o Pepe teve que crescer o cabelo. Deve haver algum tipo de perseguição por parte de Carlos Queiroz. É a única opção que eu vejo. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos dentro de segundos.